Introdução à Filosofia Moderna, de Descartes a Wittgenstein. Autor Roger Scruton. O assunto deste livro é a filosofia moderna, ou seja, a filosofia iniciada com Descartes, e cuja manifestação mais recente encontra-se nos escritos de Wittgenstein. Dentro desses dois marcos, Roger Scruton, professor de filosofia de Birkbeck College, Universidade de Londres, escreveu um livro perfeitamente inteligível para os que não possuem conhecimentos especializados de filosofia analítica contemporânea. A natureza da filosofia pode ser apresentada mediante dois contrastes, com a ciência por um lado e com a teologia por outro. Comumente, a ciência constitui o domínio da investigação empírica. Ela origina-se da tentativa de compreender o mundo como o percebemos, predizer e explicar eventos observáveis e formular as leis da natureza, consoante as quais o curso da experiência humana deve ser explicado. Qualquer ciência produzirá uma quantidade de questões que ultrapassam o alcance de seus próprios métodos de pesquisa e que, por isso, ela não poderá resolver. Tem-se chamado tais questões de metafísicas. Elas constituem uma parte distinta e inevitável do objeto da filosofia. A busca da solução do problema metafísico pode levar a um sistema teológico autoritário, que invoca uma causa primeira e uma meta final de todas as coisas. Além da questão metafísica, as considerações filosóficas voltam-se também para outros aspectos. Há, particularmente, questões de método, exemplificada pelos estudos da teoria do conhecimento e de lógica. Assim como a investigação científica pode chegar ao ponto de se tornar metafísica, seu próprio método pode ser questionado mediante repetidas indagações acerca dos fundamentos de cada asserção particular. Desse modo, a ciência dá origem inevitavelmente aos estudos de lógica e de epistemologia, bem como aos estudos éticos, estéticos e de filosofia política, visto que também nesses campos, tão logo somos levados a investigar a base do nosso pensamento, somos impelidos a níveis de abstração em que nenhuma investigação empírica pode proporcionar resposta satisfatória. A filosofia, segundo o professor Scruton, parece ocupar um lugar entre a ciência e a literatura. Por um lado, é possível, como o fez Wittgenstein, focalizá-la com um espírito completamente ahistórico, ignorando as realizações de filósofos anteriores e apresentando os problemas filosóficos sem ostentar uma relação autoconfessada com a tradição do assunto. Embora grande parte da filosofia contemporânea seja desse tipo ahistórico, geralmente não é pior por isso. Os filósofos têm sido bem-sucedidos ao isolar uma série de questões às quais se tem dirigido, cada vez mais preocupados com o que se tem pensado recentemente e com a intenção de aperfeiçoar seu pensamento. Para o autor, há que se estabelecer uma distinção entre a história da filosofia e a história das ideias, e, portanto, a história aqui esboçada tanto produz como é produzida pelo estado atual do entendimento filosófico. Seu método, porém, não é o de expor detalhadamente os argumentos dos filósofos, mas sim delinear as principais conclusões, sua importância filosófica e os tipos de consideração que levaram seus autores a adotá-las. Prefácio. Neste livro, faço uma avaliação da filosofia moderna, concentrando-me nos argumentos e conclusões de seus principais expoentes. Tal sumário destina-se não apenas aos estudantes de filosofia, mas também aos que, acadêmicos ou não, se interessam pelo assunto nele abordado. Visando maior clareza, dispensei referências e citações detalhadas, apresentando o pensamento de cada filósofo em linguagem atual. O leitor encontrará na bibliografia uma lista das obras discutidas, juntamente com referências a comentários que contribuirão para sua posterior elucidação. Agradeço a minha irmã, Andrea Dolwin, por ter me ajudado a datilografar o texto, e a vários amigos e alunos pelos comentários que teceram acerca do resultado. Particularmente, devo a Caroline Waldegrave e a Susan Hussey seu incentivo inicial. Capítulo 1.
História da Filosofia e História das Ideias. O assunto deste livro é a filosofia moderna. Suponho, como outros, que a filosofia moderna tem início com Descartes, e que sua mais significativa manifestação recente deve ser encontrada nos escritos de Wittgenstein. Espero embasar tais suposições, mas meu principal objetivo será apresentar a história da filosofia ocidental moderna de modo tão breve quanto possível. Desejo que o teor deste livro seja inteligível para os que não possuem conhecimento especializado de filosofia analítica contemporânea. Infelizmente, é muito difícil descrever brevemente a natureza da filosofia. A única satisfação que um autor pode auferir da tentativa de fazê-lo está em saber que uma resposta à questão que é filosofia só pode parecer persuasiva na medida em que seja breve. Quanto mais se pondera acerca das restrições que qualquer resposta dada deve apresentar, mais se é impelido à conclusão de que tal questão constitui em si mesma o principal objeto da pesquisa filosófica. É claro que a descrição que agora faço da natureza da filosofia refletirá meu ponto de vista filosófico particular e, aos olhos do leitor, seu mérito deve residir no fato de ter se recomendado a um filósofo que é também seu contemporâneo. A natureza da filosofia pode ser apreendida mediante dois contrastes, com a ciência por um lado e com a teologia por outro. Comumente, a ciência constitui o domínio da investigação empírica. Ela origina-se da tentativa de compreender o mundo como o percebemos, predizer e explicar seus eventos observáveis e formular as leis da natureza, caso existam, consoante as quais o curso da experiência humana deve ser explicado. Qualquer ciência produzirá uma quantidade de questões que ultrapassam o alcance de seus próprios métodos de pesquisa e que, por conseguinte, ela não poderá resolver. Consideremos a questão extraída de algum episódio considerado notável. Que causou isto? Provavelmente, uma resposta científica deve ser formulada em termos de eventos e condições precedentes, juntamente com certas leis ou hipóteses que articulem o evento a ser explicado com os eventos que o explicam. Entretanto, poderíamos fazer a mesma pergunta com relação a esses outros eventos. E, caso se respondesse do mesmo modo, pelo menos potencialmente, as séries causais poderiam prolongar-se eternamente, regredindo ao infinito. Percebendo tal possibilidade, poderíamos ser levados a perguntar: que causou a existência das séries? Ou ainda, mais abstratamente, por que devem existir eventos? Ou seja, não apenas porque deveria haver este ou aquele evento, mas porque existe alguma coisa. Naturalmente, a investigação científica, que nos leva do que é dado ao que o explica, pressupõe a existência de coisas. Consequentemente, ela não pode resolver essa questão mais abstrata e intrincada. Trata-se de uma questão que parece ultrapassar a pesquisa empírica e, não obstante, simultaneamente dela provir de modo natural, a própria ciência não proporcionará a resposta. Mas não parece absurdo sugerir que pode haver uma resposta. Constantemente, descobrimos que a ciência produz questões que ultrapassam sua própria capacidade de resolvê-las. Tem-se chamado tais questões de metafísicas. Elas constituem uma parte distinta e inevitável do objeto da filosofia. Ora, considerando o problema metafísico particular que mencionei, poderíamos recorrer a um sistema teológico autoritário. Poderíamos encontrar sua resposta ao invocar Deus, como causa primeira e meta final de todas as coisas. Porém, se tal invocação se basear somente na fé, ela não poderá pretender outra autoridade racional além da que se pode atribuir à revelação. Quem recorre à fé para solucionar tal problema e não questiona a validade de seu proceder, possui, de certo modo, uma filosofia. Tal pessoa apoia sua alegação numa doutrina metafísica, mas expressa essa doutrina dogmaticamente, ou seja, tal doutrina não é, para ela, nem a conclusão de um argumento embasado, nem o resultado de uma especulação metafísica. É simplesmente uma ideia aceita, que tem o mérito intelectual de produzir respostas a quebra-cabeças metafísicos, mas com a peculiar desvantagem de não acrescentar qualquer autoridade àquelas respostas que não esteja contida na suposição dogmática original. Qualquer tentativa de proporcionar uma base racional para a teologia constituir-se-á
pela mesma razão de que a teologia provê respostas para questões metafísicas, numa forma de pensamento filosófico. Portanto, não surpreende o fato de que, embora a teologia isoladamente não seja filosofia, a questão da possibilidade da teologia tem sido, e até certo ponto ainda é, a principal questão da filosofia. Além das questões metafísicas, do tipo a que me referi, existem outras questões que têm algum direito prima facie a ser consideradas filosóficas. Particularmente, existem questões de método exemplificadas pelos estudos de epistemologia, teoria do conhecimento e de lógica. Assim como a investigação científica pode chegar ao ponto de se tornar metafísica, seu próprio método pode ser questionado mediante repetidas indagações acerca dos fundamentos de cada asserção particular. Desse modo, a ciência dá origem inevitavelmente aos estudos de lógica e de epistemologia, e, caso nos inclinemos a dizer que as conclusões de tais estudos são vãs ou sem sentido, ou que suas questões são irrespondíveis, tratar-se-á de uma opinião filosófica, tão carente de argumentação como as alternativas menos céticas. Aos estudos metafísicos, lógicos e epistemológicos devemos acrescentar os éticos e de filosofia política, visto que, também aqui, tão logo somos levados a investigar a base de nosso pensamento, somos impelidos a níveis de abstração em que nenhuma investigação empírica pode proporcionar resposta satisfatória. Por exemplo, embora concebamos que um comprometimento com um princípio moral que proíba o roubo envolva o ato de não roubar em qualquer ocasião particular, também reconhecemos que o caso de um homem esfaimado que rouba um pão de alguém que não precise deve ser considerado diferente do de um homem rico que rouba o objeto mais precioso de alguém. Mas por que consideramos tais ações de modo diferente? Como reconciliamos tal atitude com a fidelidade ao princípio original e como justificamos o próprio princípio? Todas essas questões conduzem-nos a regiões distintamente filosóficas. Os âmbitos da moralidade, da lei e da política ficarão para trás, e nos veremos buscando abstrações, a miúde pouco convencidos de que elas sejam suficientes para sustentar um sistema de crenças, e novamente desejosos de nos refugiar em dogmas teológicos. Então, o que distingue o pensamento filosófico? As questões formuladas pelos filósofos têm duas características peculiares, a partir das quais poderíamos começar a caracterizá-las: a abstração e a preocupação com a verdade. No que tange à abstração, quero, em linhas gerais, dizer que as questões filosóficas surgem no fim de todas as outras pesquisas, quando as questões acerca de coisas particulares, eventos e dificuldades práticas são solucionadas de acordo com os métodos disponíveis e quando esses próprios métodos, ou alguma doutrina metafísica que sua aplicação parece pressupor, são questionados. Assim sendo, os problemas filosóficos e os sistemas destinados a resolvê-los são formulados em termos que tendem a se referir aos domínios da possibilidade e da necessidade, e não ao da realidade, ou seja, ao que poderia e ao que deveria ser, e não ao que é. A segunda característica, a preocupação com a verdade, poderia parecer óbvia demais para que valesse a pena mencioná-la, porém é facilmente esquecida, e quando tal acontece, a filosofia corre o risco de degenerar em retórica. As questões formuladas pela filosofia podem ser peculiares pelo fato de não terem resposta, e alguns filósofos têm se inclinado a pensar assim. Entretanto, elas, não obstante, são questões de modo que qualquer resposta deve ser avaliada pelas razões alegadas para se caracterizá-la como verdadeira ou falsa. Se não existem respostas, então todas as respostas putativas são falsas. Mas se propusermos uma resposta, deveremos apresentar razões para que ela seja crível. Ao longo das páginas deste livro, deparar-nos-emos com vários autores e escolas de pensamento que se têm baseado no que se poderia chamar de metafilosofia, isto é, em alguma teoria que se refira à natureza do pensamento filosófico, destinada a explicar como pode haver uma disciplina intelectual totalmente abstrata e, não obstante, dedicada à busca da verdade. Tais metafilosofias tendem a ser de um ou de outro tipo, conforme sustentem a ser a especulação ou análise à meta do pensamento filosófico. Disse, seguindo a tradição de Platão e Pitágoras, que a filosofia adquire seu caráter abstrato
porque consiste no estudo especulativo de coisas abstratas, particularmente de certos objetivos ou certos mundos inacessíveis à experiência. Tais filosofias devem, provavelmente, denegrir a investigação empírica, alegando que ela só revela meias verdades, já que apenas estuda as aparências, ao passo que a filosofia especulativa possui a superior virtude de alcançar o domínio da necessidade, onde o verdadeiro conteúdo do mundo, ou o conteúdo do verdadeiro mundo, é revelado. Outros julgam que a filosofia alcança a abstração, não porque especule acerca de algum outro mundo mais elevado, mas porque se ocupa da tarefa mais mundana da crítica intelectual, ao estudar os métodos e metas de nossas formas específicas de pensamento, a fim de atingir conclusões concernentes aos seus limites e validade. Uma abstração é apenas abstração do, a partir do, particular. Não é abstração concernente a algo mais, e menos ainda a algum outro domínio de ser. Quanto à busca da verdade, que é imediatamente explicada como uma extensão do desejo de determinar o que se pode conhecer e o que se pode provar, a verdade filosófica é simplesmente a verdade acerca dos limites do entendimento humano. Essa filosofia analítica ou crítica, expressa de modo mais notável nos escritos de Kant, tem também dominado a filosofia anglo-saxônica ao longo deste século, ao assumir a forma especial de análise conceitual ou linguística. Todavia, a história do assunto sugere que, em termos de filosofia, a análise, por mais consideração que se tenha por ela, sempre acarreta o desejo da síntese e especulação. Por mais exígua que uma filosofia particular possa parecer à primeira vista, por mais que pareça mero jogo verbal ou variação lógica, muito provavelmente ela conduzirá, mediante passos persuasivos, a conclusões cujas implicações metafísicas são tão inalcançáveis quanto as de qualquer dos grandes sistemas especulativos. Aleguei ser uma característica essencial do pensamento filosófico o fato de que ele deve ter como meta a verdade. Porém, ante a desconcertante variedade das conclusões, as contradições dos métodos e a obscuridade das premissas dos filósofos, o leitor comum pode muito bem achar que tal meta é irrealizável, ou, na melhor das hipóteses, uma pia esperança e não uma intenção séria. Certamente, ele dirá, se existe algo como a pesquisa filosófica que visa a verdade e a produz, então deveria haver progresso filosófico, premissas aceitas e conclusões estabelecidas. Em suma, o tipo de constante tendência a cair em desuso por parte de sucessivos sistemas que observamos na ciência natural, quando novos resultados são estabelecidos e se subvertem os antigos. Contudo, não é isso que constatamos. As obras de Platão e Aristóteles são agora estudadas tão seriamente como nunca foram, e é tarefa de um filósofo moderno, assim como era para os pensadores contemporâneos daqueles filósofos estar familiarizado com seus argumentos. Um cientista, ao contrário, embora se possa interessar pela história do assunto que estuda, pode muitas vezes ignorá-la impunemente, o que acontece com frequência. Um físico moderno que nunca ouviu falar de Arquimedes pode, não obstante, conhecer completamente as conclusões estabelecidas em sua disciplina. Responder-se-ia a tal ceticismo argumentando que existe progresso em filosofia, mas que o assunto é particularmente difícil, encontra-se no limite do entendimento humano, portanto, seu progresso é lento. Também se poderia argumentando que a natureza do assunto é tal que cada tentativa constitui um novo começo, que pode questionar tudo e só raramente alcançar conclusões que ainda não foram enunciadas de alguma outra forma expressas na linguagem de algum outro sistema. Aqui será proveitoso contrastar a filosofia com a ciência e a literatura. Como sugeri, um cientista pode, impunemente, conhecer apenas a história recente de sua disciplina e, não obstante, ser um cientista competente. De modo contrário, quem apenas compreende de forma inadequada a física, o sistema físico atualmente aceito como verdadeiro, pode, todavia, mostrar-se um competente historiador do assunto, capaz de investigar e expor as pressuposições intelectuais ou a importância histórica de uma hipótese ou forma de pensamento há muito obsoleta. Vemos assim que a ciência e a história da ciência estão começando a ser disciplinas acadêmicas separáveis, com pouca ou nenhuma sobreposição em matéria de questões ou resultados. Entretanto, quando nos voltamos para a literatura, encontramos um estado de coisas completamente diferente. Em primeiro lugar, é improvável sugerir
que há uma tendência inata da literatura a progredir, visto que não se pode descrever a direção em que ela se desenvolve. A ciência, que progride na direção da verdade, se constrói sobre o já estabelecido, tendo um direito inalienável de subverter e demolir os mais ingênuos, satisfatórios e belos de seus sistemas estabelecidos. Deste modo, Copérnico e Galileu subverteram as cosmologias ptolemaica e aristotélica. Portanto, alguém que nunca tenha ouvido falar de Ptolomeu ou até mesmo de Aristóteles, ainda assim poderá tornar-se o maior especialista vivo no assunto. A literatura, ao contrário, tem seus pontos altos e baixos, mas nada semelhante a uma progressão necessária de um ponto para outro. A perspectiva de tal paisagem mudará com o tempo. O que se afigurava grandioso decrescerá com o passar dos anos e, mais raramente, o que agora parece insignificante parecerá grande visto à distância. Mas não há progresso além de Homero ou Shakespeare, nem expectação necessária de alguém, por mais talentoso que seja, que tenha lido toda a literatura produzida antes dele deva, por conseguinte, estar em condições de escrever tão bem ou melhor, ou até mesmo de compreender o que leu. Duas importantes características do conhecimento literário estão ligadas a essa evidente falta de direção determinada. Primeiramente, é impossível dedicarmos-nos à história da literatura sem uma compreensão plena da literatura. E, em segundo lugar, não podemos admitir que se adquira esse tipo de compreensão apenas com o estudo de obras contemporâneas. Aqui há uma interpenetração e uma interdependência entre a história e a crítica. Porém, no que tange à ciência, elas são independentes. A filosofia parece ocupar algum lugar intermediário entre a ciência e a literatura. Por um lado, é possível, como fez Wittgenstein, focalizá-la com um espírito completamente ahistórico, ignorando as realizações de filósofos anteriores e apresentando os problemas filosóficos sem ostentar uma relação autoconfessada com a tradição do assunto. Embora grande parte da filosofia contemporânea seja desse tipo ahistórico, geralmente não é pior por isso. Os filósofos têm sido bem-sucedidos ao isolar uma série de questões às quais se têm dirigido, cada vez mais preocupados com o que se tem pensado mais recentemente e com a intenção de aperfeiçoar tal pensamento. A imagem é produzida por resultados estabelecidos e por um movimento que, por ser progressivo, pode chegar a ser ahistórico. Porém, com um pouco de habilidade, geralmente se pode descobrir dissimiladas nos escritos de algum filósofo histórico. Não só a mais recente opinião aceita como alguma réplica surpreendente dos argumentos empregados em seu favor. A descoberta de que os mais recentes resultados foram antecipados por Aristóteles, por exemplo, ocorreu muitas vezes ao decorrer da história da filosofia, e sempre de modo a levar ao reconhecimento de novos argumentos, novas dificuldades e novas objeções que envolvem a opinião adotada, seja com a teologia escolástica de São Tomás de Aquino, a metafísica romântica de Hegel ou a estereoanálise da escola linguística contemporânea. Ademais, é indubitável que focalizar as obras de historiadores à filosofia sem se adquirir uma competência filosófica independente conduz ao equívoco. Um enfoque puramente histórico deturpa tanto a filosofia de Descartes ou de Leibniz quanto as peças de Shakespeare ou a poesia de Dante. Compreender o pensamento desses filósofos é enfrentar os problemas aos quais se dedicaram, problemas que geralmente ainda constituem o objeto da pesquisa filosófica. Parece quase pré-condição para nos introduzirmos ao pensamento dos filósofos tradicionais que não consideramos fechadas as questões que eles discutiram ou superados seus resultados. Na medida em que os consideremos como tal, desalojamo-los de qualquer lugar central na história do assunto. Assim como um poeta se inspira no corpo de nossa literatura, apesar de suas preocupações lhe parecerem estritamente pessoais. Adotando-se tal concepção, logo se concluiria que dois filósofos podem chegar a resultados semelhantes, mas apresentá-los de modo tão diferente a ponto de merecerem o mesmo lugar na história da filosofia. Assim é com Guilherme de Ockham e Hume, com Hegel e Sartre. Deparar-nos-emos, repetidas vezes, com tal fenômeno neste livro. Estamos agora em condições de estabelecer uma distinção preliminar da maior importância entre a história da filosofia e a história das ideias. Uma ideia pode ter uma história complexa e interessante, mesmo quando se afigura óbvio para qualquer filósofo que ela não pode ter poder persuasivo. Consideremos a ideia de que há mais de um Deus. Outros sim,
Uma ideia pode possuir sério conteúdo filosófico, mas dever sua influência não à sua verdade, mas ao desejo que os homens sentem de acreditar nela. Consideremos a ideia de redenção. A fim de participar da história da filosofia, uma ideia deve possuir uma significância filosófica intrínseca, capaz de despertar o espírito de pesquisa de um contemporâneo e afigurar-se como algo que poderia ser sustentável e até mesmo verdadeiro. Para participar da história das ideias, basta que uma ideia tenha influenciado historicamente a vida dos homens. A história da filosofia deve considerar uma história em função dos argumentos que a sustentam, mas ocorre de desviar sua atenção atentando para suas manifestações mais vulgares ou para suas origens em concepções que não encerram valor filosófico. Certamente, o historiador da filosofia tem o direito de estudar a ética kantiana e ignorar a obra de Lutero intitulada Sujeição da Vontade, embora, do ponto de vista histórico, a primeira fosse impossível se a segunda não tivesse sido escrita. Reconhecer tais pormenores é reconhecer que, em matéria de história da filosofia, o melhor método pode discrepar da prática do historiador das ideias. Talvez seja necessário que o filósofo tire uma ideia do contexto em que foi concebida para reexpressá-la em linguagem direta e acessível, simplesmente com o intuito de avaliar sua verdade. Assim sendo, a história da filosofia se torna uma disciplina filosófica e não histórica. Por conseguinte, se o historiador da filosofia se preocupa com influências, tais influências derivarão do caráter irrefutável das ideias e não de seu apelo emocional ou prático. Assim, a influência de Hume e Kant será da maior importância filosófica, ao passo que a influência de Voltaire e Diderot será relativamente pequena. Para o historiador das ideias, esses quatro pensadores fazem parte do grande movimento singular denominado Iluminismo e, no que se refere à vida dos homens, onde o que importa é o poder de motivação e não a irrefutabilidade, suas respectivas influências se entrelaçam inextricavelmente. Pode suceder que um historiador das ideias e um historiador da filosofia estudem o mesmo sistema de pensamento, mas falo-ão com interesses contraditórios, o que exigirá uma aptidão intelectual diferente. A influência histórica de O Contrato Social de Rousseau foi enorme. Para se estudar tal influência, não é necessária uma melhor compreensão filosófica da obra do que a que tiveram os que foram mais profundamente influenciados por ela: homens de letras, déspotas esclarecidos e agitadores populares. Todavia, a questão de seu interesse filosófico é independente e, para focalizar a obra a partir da concepção filosófica, deve-se compreender e apresentar suas conclusões para com a melhor intenção de determinar sua verdade. Para fazê-lo, precisaremos demonstrar aptidões de tipo diferente das dos homens mais fortemente influenciados pela doutrina. Podemos realmente chegar à conclusão, não neste caso, mas certamente de Os Direitos do Homem, de Tom Paine, de que uma obra filosófica de imensa importância histórica não desfruta de lugar significativo na história da filosofia. Ao ler as páginas seguintes, o leitor deve ter em mente essa distinção entre a história da filosofia e a história das ideias, e reconhecer que a história, ora o esboço tanto produz, como é produzida pelo estado atual do entendimento filosófico. Meu método, porém, não será expor detalhadamente os argumentos filosóficos, mas delinear as principais conclusões, sua importância filosófica e os tipos de consideração que levaram seus autores a adotá-las.